Olá, eu sou Isabelle Carlin, repórter do Portal Faro, e eu tenho uma pergunta para você. Já parou para pensar em como é a saúde mental de uma garota de programa? Uma profissão muitas vezes marginalizada e que atrai o julgamento público. Embora seja um trabalho que existe há séculos, as pessoas que o exercem frequentemente enfrentam uma série de desafios emocionais e sociais invisíveis, sendo estigmatizadas pela sociedade. Hoje, para ajudar a esclarecer esse tema, temos o prazer de receber a psicóloga Raquel Ezequiel. Raquel é psicóloga clínica desde 2007, formada em Portugal, especializada em hipnoterapia no Reino Unido e humanoterapia e psicanálise e espiritualidade no Brasil. Possui experiência em diferentes áreas de saúde mental em Portugal e no Reino Unido. O seu trabalho é focado nas questões inconscientes que travam a vida do ser humano ou que impedem o seu bem-estar. Desse modo, o seu trabalho foca-se extensivamente em trabalhar crenças mentais, emoções reprimidas que possam estar associadas a traumas, lutos, quadros de depressão, questões psicossomáticas e ideias suicidas. Obrigada, Raquel, por aceitar o nosso convite para tratar sobre esse assunto tão pouco abordado. Para iniciar, quais são os principais impactos psicológicos que você observa entre as profissionais do sexo, especificamente relacionados ao estigma e à marginalização? Em relação aos impactos da marginalização e do estigma, eu considero que possa ser importante aqui referir que existem alguns aspectos que até podem contribuir para um quadro de depressão ou outros aspectos que podem contribuir para um quadro de ansiedade. Aspectos que podem contribuir até para um quadro de depressão e que realmente possam se manifestar nestes profissionais do sexo. Podemos ter uma questão de vergonha associada pelo trabalho que se faz relativamente aos outros, relativamente à família, medo das consequências que saberem da sua profissão pode ter nos filhos, nos pais. Isto é algo que pode preocupar muito o profissional do sexo. E daí que muitas vezes ele perca a confiança e tenha também uma percepção de si mesmo muito negativa. Muitas vezes aqui o profissional do sexo revela também crenças a seu respeito, no sentido de eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não sou merecedor de outra coisa, eu sou um lixo. Há uma percepção de si próprio muito negativa e muitas vezes quando se vê estes quadros, vamos dizer, mais intensos, é porque a pessoa está numa situação em que foi obrigada. Outro aspecto que eu quero referir tem a ver com o quadro de ansiedade e este quadro de ansiedade vai colocar o profissional de sexo com muito mais receio do julgamento dos outros, da comunidade em que cresceu, da própria família, dos próprios amigos. Como é que as pessoas vão reagir? As pessoas vão aceitar, não vão aceitar? Porque normalmente não aceitam. E o medo de se sentir excluído faz com que muitas vezes viva um quadro de ansiedade, precisamente porque tem que viver escondido. E nós podemos realmente elaborar isso só de imaginar o que é viver uma vida escondido. Uma vida escondido não dá qualquer bem-estar psicológico e considerando essa questão de andar escondido, realmente traz um peso para o profissional do sexo que pode, de facto, contribuir muitas vezes para ter quadros mais sintomáticos, em que a pessoa pode realmente ficar num estado bem degradado e às vezes até pode haver consumo de substâncias para esquecer, não é? Estas dinâmicas internas, estes sentimentos, este rebuliço e estes conflitos. Profissionais do sexo que entraram no mercado de trabalho por obrigação normalmente têm uma autoestima mais baixa. E porquê? A nossa autoestima fica mais elevada quando nós conseguimos ter uma percepção de maior controlo sobre a nossa vida. Se eu sinto que fui obrigada a ir fazer algo que eu não queria,
Isso vai tirar-me uma sensação de empoderamento e de domínio ou controlo sobre o que é que eu posso fazer, sobre as circunstâncias. Nesse sentido, nós muitas vezes temos a sensação de nos confundirmos profissionalmente com a nossa identidade. E no caso de um profissional do sexo, se estiver mais sujeito à falta de controle, em que, por exemplo, não escolhe os clientes, não escolhe os horários, não escolhe o que vai fazer e o que não vai fazer, tal pode ter um impacto dramático na sua percepção e também na narrativa que tem para si próprio, da sua vida, da questão de o que é que eu posso fazer para melhorar as minhas condições. Daí que, quando temos, por exemplo, profissionais do sexo de luxo, nós conseguimos identificar que a autoestima destes profissionais é bastante mais elevada, porque não vai ficar confrontada com a questão de culpa ou vergonha ou eu sou obrigada a isto. Dá realmente um sentimento de autonomia muito maior. A questão do acompanhamento psicológico permite muitas vezes dar o sentimento ao profissional do sexo como pessoa, porque ali ele tem a liberdade para ser, ali tem a liberdade para se permitir, para se libertar, para dizer o que se passa, as suas dores, as suas vergonhas, os seus medos, as suas humilhações, situações eventualmente que resultaram em trauma. E o acompanhamento psicológico permite a pessoa não só reconhecer-se enquanto pessoa, o que pode ser muitas vezes uma plataforma para começar a ganhar amor próprio, para desenvolver a autoestima, como também começar a dar estratégias a essa pessoa para ser mais resiliente, para lidar com os desafios, porque há situações em que o acompanhamento psicológico é muito para dar suporte perante a necessidade da pessoa. Não é para convencer ninguém, é realmente para suportar na sua escolha ou na necessidade que tem de fazer o percurso de uma forma mais leve ou que corra menos riscos. E isto é essencial do ponto de vista profissional. Todos nós somos sujeitos à pressão psicológica do grupo. A psicologia social já nos mostrou isso e, de facto, todos nós somos realmente sujeitos a esta pressão social. Quanto mais houver julgamento associado ao que fazemos, mais fácil é nós elaborarmos uma crença mental em relação a nós próprios. Isto vai acabar por significar o quê? Crenças que começam a funcionar como autoprofecias. Ou seja, se eu acredito que a sociedade vê um profissional do sexo como alguém inferior, como alguém sem valor, etc., esta pessoa com esta crença vai criar uma realidade, vai criar uma visão mental de que ela realmente não é digna e então quando passa para a realidade vai sabotar, vai criar situações na vida real que provem que de facto que ela não é digna, que ela é inferior, que não é merecedora, que ela é um lixo. E por isso estes profissionais do sexo podem estar realmente muito sujeitos a esta questão da autossabotagem, porque quando nós olhamos para a autossabotagem, nós temos que entender uma coisa. Quando as pessoas querem fazer algo na vida, as pessoas querem fazer o melhor que podem. E ninguém quer realmente, propositadamente, autossabotar-se. Se a pessoa entra em autossabotagem, é porque, de facto, há uma parte emocional dela que age e se vira contra ela. Ou seja, uma parte consciente diz, eu quero ser melhor, eu quero fazer isto e quero alcançar aquilo. Mas há uma parte interna que diz, não, isso não vai acontecer. Porque esta parte interna vai acreditar que não é bom o suficiente.
É daí que estes profissionais do sexo ainda estão mais sujeitos a esta questão da autossabotagem. E isto é uma coisa que pode, de facto, ser trabalhada com acompanhamento psicológico, porque é muito importante aqui trabalhar a narrativa também da pessoa. Como é que ela se vê? Como é que ela olha para trás? Como é que ela conta os seus sucessos? Ela reconhece os sucessos? Ou ela só se vê como uma vítima das circunstâncias? E esta questão de empoderar tem que ser vista e tem que ser feita com estes profissionais, porque muitos deles acreditam que estão ali porque não tiveram escolha, que não tiveram o poder de escolha ou o poder de encontrar outra alternativa. E ter que se devolver esta percepção é realmente uma questão de acompanhamento psicológico, é um trabalho que se faz. E é tudo. Muito obrigada. Perfeito, Raquel. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. De fato, uma aula sobre esse assunto. E obrigada a você, espectador, por nos acompanhar. Acompanhe essa e mais informações em www.jornalismounaerp.com.br/faro. Até a próxima!